queria cumprimentar todos os ouvintes das florestas.pt, agradecer o convite que me foi feito para falar sobre o restauro das florestas num contexto de alterações climáticas, pensar um bocadinho nos desafios do presente e projetá-los no futuro. A apresentação será feita com uma estrutura que passa por olhar um bocadinho para o tipo de ambiente onde estamos, que são as zonas semiáridas, como é que nós medimos o efeito das alterações climáticas nos ecossistemas e depois diferentes estratégias de restaurar a floresta nessas zonas semiáridas, nomeadamente passando pela regeneração natural, o restauro passivo, o restauro ativo e depois no fim, obviamente, concluir com algumas mensagens a reter. Começando então com o desafio das zonas semiáridas. Nós, em Portugal, encontramos numa zona, uma grande parte do país numa zona semiárida, cuja característica mais importante é que o fator limitante é a água. Isso faz com que a produtividade seja limitada por essa disponibilidade hídrica. Nestes casos, a precipitação, para além de ter uma elevada sazonalidade, também tem uma grande variabilidade interanual. Isso faz com que a aridez, que é uma conjugação entre a precipitação e a evaporação, seja muito elevada. A vegetação normalmente cobre pouco o solo, deixa o solo exposto, por exemplo, às chuvas e torna, digamos, estas regiões muito vulneráveis à sobreexploração, uma vez que dependem muito da precipitação. O que se prevê do ponto de vista das alterações climáticas é que estas zonas ainda aumentem a sua aridez no futuro. Portanto, uma grande parte de Portugal irá ser semiárido e irá ter condições cada vez mais limitantes. No entanto, estas zonas, pensarmos assim ao nível da escala do globo e mesmo ao nível da escala nacional, cobrem uma grande parte da superfície terrestre, cerca de 41%, acolhem 35% de toda a humanidade, fornecem uma grande parte dos sistemas cultivados no mundo, com particular ênfase para a parte da pecuária animal e, para além disso, localizam-se em zonas onde a biodiversidade é muito relevante e onde há também elevado património mundial. Logo, são zonas muito suscetíveis às alterações climáticas. No que toca a Portugal em particular, nós podemos olhar um bocadinho aqui para o país e na imagem à esquerda podemos ver aquilo que era uma imagem da aridez histórica em Portugal, em que as zonas a vermelho são consideradas as zonas semiáridas, onde o fator limitante então é a disponibilidade hídrica, e temos que ver também os mapas de aridez atual, onde podemos ver que houve um aumento das zonas mais áridas no país, sobretudo ocupando a parte sul do país. Estas zonas são particularmente suscetíveis e iríamos agora ver como é que nós podemos olhar um pouco para como é que vamos medir o efeito destas alterações climáticas, que na verdade já estão a decorrer, uma vez que já vimos este aumento de aridez no país, nos ecossistemas. Para isso, uma das coisas que era importante aqui salientar é que, para medirmos o efeito das alterações climáticas, não basta ter o efeito da temperatura. Temos também que medir o efeito nos ecossistemas, temos que medir o efeito nos sistemas. Não é o mesmo aumentar 2 graus num deserto e aumentar 2 graus, por exemplo, numa zona montanhosa. Portanto, não é a mesma coisa. Isto porque a alteração de 2 graus no deserto provavelmente não trará acréscimo adicional das estratégias dos seres vivos nessas condições, enquanto que uma alteração de 2 graus, por exemplo, nas zonas montanhosas, irá levar a uma mudança da cor, ou seja, do albedo, que, por exemplo, causará um aumento da decomposição, um aumento da emissão dos gases com efeito estufa de uma forma muito abrupta. Portanto, um aumento de 2 graus depende do sistema onde está a acontecer. Portanto, não poderíamos olhar para as alterações climáticas como mudando a mesma temperatura, tendo os mesmos efeitos. Não. Temperaturas iguais poderão ter efeitos completamente diferentes nos ecossistemas, dependendo do sítio onde estão a ser efetuadas. Assim, um dos problemas que nós temos, focando-nos agora naquilo que é os nossos ecossistemas mais semiáridos, como eu vos mostrei há bocadinho, a zona sul de Portugal é semiárida, está a aumentar a sua aridez à medida que estão-se a instalar as alterações climáticas e o nosso perigo é que essa produtividade dos sistemas
que normalmente são feitos por florestas de sobreiro e de azinheira, porque são o tipo de povoamento que temos nestas regiões, possam, por exemplo, passar para matos, uma vez que poderá haver dificuldade na regeneração, elevada mortalidade de árvores, dificuldades na regeneração e falta de produtividade. E esta degradação pode levar então a um domínio dos sistemas, por exemplo, como aos matos. Isto nós chamamos uma mudança de estado. Portanto, os ecossistemas passam de um tipo para outro tipo. E este problema é um problema relativamente grave e o próximo slide mostra que estas mudanças podem acontecer gradualmente, como se vê, por exemplo, no gráfico da esquerda a azul, mas podem acontecer repentinamente, como se vê no gráfico da direita a azul. Ou seja, estas mudanças podem, com um pequeno acréscimo de temperatura, de repente mudar completamente o sistema e, portanto, não nos apercebemos, digamos assim, desta mudança rápida. Estas mudanças podem vir a ser rápidas. E essas mudanças têm uma outra consequência, que é, muitas vezes nós, quando voltamos com os valores, ou revertemos os valores, por exemplo, imaginem que nós conseguimos controlar agora a temperatura, o aumento da temperatura devido às alterações climáticas, essa diminuição da temperatura não iria levar outra vez ao aparecimento dos mesmos sistemas. Ou seja, neste caso o que acontece é que nós temos um efeito que ele depois não é reversível numa escala de tempo pequena. Portanto, temos que ter algum cuidado quando mudamos, quando causamos degradação nos ecossistemas, porque a probabilidade de poder voltar ao sistema antigo é difícil, porque depende de muitos fatores, depende da resiliência dos sistemas, mas poderá acontecer não conseguirmos voltar atrás. E o que eu queria vos mostrar agora era como é que então, num contexto que nós temos de degradação do sistema, sobretudo acentuada e exacerbada pelas alterações climáticas, como é que nós podemos proteger a floresta, restaurando-a e sobretudo nestas zonas do país onde a água é um fator limitante. Portanto, o problema que temos atualmente, e eu vou-me focar sobretudo nas áreas do sul de Portugal, onde o montado e as florestas de sobreiros e azinheiras são dominantes, em que nós temos claramente um problema de falta de produtividade, portanto baixa produtividade devido à baixa precipitação, elevada mortalidade e baixa regeneração natural. Portanto, estes são os problemas com que nos estamos a confrontar atualmente em muitos destes locais que vos vou mostrar. Para isso, iria começar por também vos dizer como é que se processa o restauro ecológico em geral. Portanto, o restauro ecológico pode passar por diversas etapas que, à medida que o sistema se degrada, são mais custosas e implicam mais investimento e mais financiamento. Então, uma fase, digamos assim, do restauro natural passa por aquilo que nós chamamos a regeneração natural, que é, no fundo, parar a perturbação que levou à degradação e fazer com que o sistema regenere. Muitas vezes é preciso, digamos assim, regenerar facilitando o processo de alguma forma, e à medida que nós vamos tendo problemas de degradação mais acentuados, vamos precisar de trazer mais energia para o sistema, nomeadamente trazendo plantas, por exemplo, quando já não existem nem envolvente ou têm limitações ao seu crescimento, teremos que fazer a introdução, por exemplo, de espécies plantando. Portanto, quanto menor a degradação do sistema, menos custosa vai ser a sua recuperação. Isso é muito importante e, ainda por cima, quanto mais o clima ficar digamos assim, limitante, mais custoso vai ser esta recuperação. Portanto, digamos que os custos mais baixos são aqueles que são feitos imediatamente aos primeiros sinais de degradação. Eu ia-vos mostrar agora um exemplo de um processo histórico que aconteceu de regeneração natural que foi possível observar e também da importância que é ter estudos a longo prazo nestes contextos. Assim, portanto, ia-vos mostrar o exemplo de um trabalho que foi feito na Herdade da Contenda, na região de Moura, no distrito de Beja, onde nesta herdade, bem na fronteira com Espanha, durante os anos 30 e 40 foram feitas campanhas de trigo, onde, antes de se instalar o trigo, houve um corte generalizado da estrutura arbórea, portanto todas as árvores que lá estavam colocadas.
Durante esse processo, portanto, a contenda, digamos assim, produziu muito pouco e, portanto, os locais não eram aptos à produção de trigo e rapidamente se abandonou essa prática. E então, desde os anos 50 e 60, que exatamente porque houve um corte generalizado de árvores, houve tentativas de reflorestação na região, como se pode observar aqui por esta fotografia de 1965 à esquerda, e depois por uma fotografia em 2009, onde houve várias reflorestações na região. No entanto, alguns locais onde houve essas regenerações não foram bem sucedidos. Isto são dois exemplos. No mesmo local foram feitas 2 reflorestações em 1995 e depois em 2010, que tiveram um custo aproximado de 60 mil euros, mas que não foram bem sucedidas, 2 tentativas. Daí que nós estudámos numa zona, na mesma região, mas numa zona onde não houve reflorestações absolutamente nenhumas e onde não houve nenhum tipo de intervenção humana, foi estudado uma série temporal de 67 anos, desde a altura da campanha do trigo até à atualidade. Nós usámos fotografias aéreas, portanto, de voos que foram feitos na região desde 1943 até à atualidade, como se vê aqui nestas imagens, e fomos cartografando quais eram as árvores que iam aparecendo nas fotografias aéreas. E, portanto, isso permitiu fazer uma reconstrução em diferentes partes da contenda, como é que o processo de regeneração natural ocorreu, uma vez que tinha havido um corte generalizado de árvores. Então, isto que vocês podem aqui ver representa aquilo que nós observamos. A norte, como se vê na fotografia à direita, digamos assim, houve uma regeneração completa e essa regeneração ocorreu, digamos assim, alguns anos após o corte generalizado de árvores. Pode-se ver aqui à direita, aqui embaixo, nestas imagens gráficas, os gráficos correspondem ao aumento da azinheira nestas regiões, e a azul escuro, no gráfico a azul escuro, podem ver que esse processo houve um aumento relativamente acentuado das azinheiras nas regiões a norte. À medida que nós íamos para a parte sul das montanhas, essa regeneração não ocorreu. E do lado sul apenas se vêem arbustos, estevas, neste caso, e pontualmente logo ali em cima naquela imagem, algumas árvores, muito poucas. Portanto, a regeneração demorou muito mais, e a sua cobertura é muito baixa. Ou seja, o que nós vimos é que para a mesma região macroclimática, ou seja, onde a precipitação e a temperatura até são relativamente semelhantes, a orografia causou um impacto significativo na regeneração natural das azinheiras nesta região. E que são precisos muitos anos para haver uma regeneração natural nesta região. E a sul, essa regeneração ainda não ocorreu. Portanto, uma vez destruído o sistema, ele demora muito tempo a recuperar. Isso é uma lição muito importante. Portanto, e depois haverá locais onde essa regeneração poderá ser muito dificultada. A sul, como sabem, as condições microclimáticas são muito mais agressivas e, naturalmente, as árvores não vingam da mesma maneira. E nós conseguimos matematicamente fazer um modelo que descreve este processo e relacioná-lo com aquilo que nós chamamos a radiação solar potencial, que é a quantidade de energia do Sol que chega a cada uma destas superfícies, tendo em conta a topografia da região. Este modelo permitiu-nos depois perceber, aplicando o mesmo modelo àquelas regiões que tinham sido reflorestadas, mas que não tinham tido sucesso, se o nosso modelo descreveria bem o que estava a acontecer. Na realidade, o que nós conseguimos ver, sim, fazendo uma simulação do modelo para 25 anos, 40 anos, 50 anos ou 60 anos, que é o que se pode ver aqui em baixo, o que nós vimos nas cores mais intensas a verde escuro é onde há a maior possibilidade de regeneração. E nas cores mais claras a verde claro é onde há menos probabilidade de regeneração. E se nós olharmos atentamente para a imagem da direita em cima, onde se podem ver também as curvas de nível da reflorestação, vêem-se algumas zonas, algumas árvores, porque a maior parte daquilo são matos, mas vêem-se algumas zonas com uma pequena sombra de árvores pontuais, exatamente na zona onde nós prevemos que a regeneração natural ocorra. Ou seja, o que queria dizer com isto é que este modelo
que foi estudado retrospectivamente durante vários anos, várias décadas, permite-nos agora saber onde é que vai ser fácil regenerar, por um lado, e onde é que vai ser muito difícil, digamos assim, que essa regeneração ocorra e mesmo que essas reflorestações corram bem. Ou seja, nós podemos calcular os custos do risco de fazer uma reflorestação mal sucedida. Portanto, com este modelo, permite-nos agora otimizar os processos de regeneração natural, onde a floresta regenera, eventualmente nós não precisamos de atuar, portanto, a natureza encontrará o seu caminho, onde a floresta não regenera facilmente. Nós teríamos que ter outras soluções, porque reflorestar também não chega, como foi visto por aquela imagem que está à esquerda. Naquele mesmo local foram mal sucedidas as reflorestações. Então, esta era uma mensagem que eu vos queria mostrar, que é possível construirmos modelos que nos permitam otimizar os processos de regeneração natural. E isto representa uma imagem gráfica daquilo que foi dito, ou seja, do lado norte da montanha é muito fácil ter árvores, do lado sul da montanha não é tão fácil ter árvores. E o que é que nós fizemos então, depois de construir este modelo que aqui está? Fomos a seguir perceber o que é que se passava, o que é que limitava esta regeneração natural do lado sul. E nós fomos ver que as árvores do lado norte eram mais velhas e eram mais altas. E nós colocamos a hipótese de que provavelmente, sendo que as árvores do lado norte eram mais velhas e mais altas, que as árvores do lado sul estariam a sofrer de algum tipo de stress, nomeadamente stress hídrico, ou seja, falta de água, uma vez que estavam expostas a condições mais agressivas do lado sul. Mas a verdade é que, embora as árvores do lado sul sejam mais novas, menos altas, portanto demoraram mais tempo a regenerar, a sua taxa de crescimento não era menor, era igual, a razão carbono-azoto que mostra os nutrientes também na árvore eram iguais, um indicador de stress hídrico era igual, portanto as árvores do lado sul não estavam em maior stress hídrico do que as árvores do lado norte, e um conjunto de outros parâmetros que foram medidos do ponto de vista da fisiologia da própria árvore mostraram que de facto as árvores tinham o mesmo comportamento tanto do lado sul e do lado norte. Então, aparentemente, elas têm dificuldade em conseguir instalar-se no lado sul, mas, uma vez lá, estão fisiologicamente com uma performance semelhante às que estão do lado norte. E isso intrigou-nos e, portanto, continuámos a fazer esta investigação e, durante essa investigação, fomos testar a germinação de bolotas dos dois lados. Portanto, recolhemos bolotas de várias situações e pusemos as bolotas a germinar do lado norte e do lado sul, e a realidade é que ambas germinaram igualmente bem e, portanto, a germinação não era um problema. Portanto, as bolotas germinaram de ambos os lados com igual frequência. No entanto, o mesmo não se passou quanto ao estabelecimento. Ou seja, uma vez instaladas as plântulas, portanto, na região, elas não vingaram da mesma maneira. Portanto, as plântulas do lado sul morreram quase todas, em detrimento das do lado norte, que se mantiveram durante mais tempo. Isto quer dizer que, então, nas primeiras fases do crescimento das árvores, nomeadamente quando são plântulas, as raízes são relativamente pequenas, não conseguem atingir aquilo que se chama as águas subterrâneas, e por isso estão apenas dependentes da quantidade de água que existe no solo. Ora, a água que existe no solo, do lado sul das montanhas, é menor do que aquela que está do lado norte por condições microclimáticas, porque o lado sul atinge temperaturas mais elevadas, logo evapora mais, tem menor conteúdo hídrico e tem mais horas de temperaturas elevadas. Portanto, estas condições microclimáticas e saber exatamente em que fase é que é limitado o crescimento destas árvores, permite-nos agora ter ações de gestão e de recuperação. Portanto, claramente parece que se nós queremos ter árvores do lado sul em algumas condições, em algumas zonas do Alentejo e de Portugal, do sul de Portugal, teremos que encontrar soluções para que as árvores sobrevivam aos períodos secos do lado sul.
Normalmente o que acontece é que se tivermos 3 anos de verões relativamente com chuvosos, por exemplo, estas árvores podem vingar facilmente. O problema é que essas situações de verões chuvosos, por exemplo, vão cada vez ser menos frequentes, portanto a probabilidade destas plântulas sobreviverem durante os períodos secos dos primeiros anos antes de chegarem com as raízes às águas subterrâneas, vão ser limitantes para a regeneração das florestas nas zonas do nosso Alentejo. Por outro lado, as zonas norte são refúgios, onde nós podemos manter algumas espécies ainda com alguns requisitos mais de umidade. Portanto, acabam por ser refúgios de espécies e também refúgios de maior densidade de árvores. Passando então à segunda fase, eu queria-vos falar do restauro passivo. Ou seja, nós também temos situações em que, por exemplo, como na Companhia das Lesírias, em que está a haver pastoreio, por exemplo, e que muitas vezes a regeneração natural é limitada, não por condições microclimáticas, como aconteceu no caso passado, mas por exemplo, pastoreio. O gado come as plântulas e, portanto, elas não regeneram naturalmente e os povoamentos começam a ficar muito antigos. E o que aconteceu neste caso foi a Companhia das Lesírias tinha excluído ao pastoreio determinadas zonas que estavam excluídas há cerca de 5 anos, ou há cerca de 9 anos, ou há cerca de 13 anos. Portanto, em diferentes regiões da exploração, nós podemos encontrar, então, áreas excluídas ao pastoreio com diferentes idades. E o que nós fizemos foi estudar uma série de parâmetros nessas zonas com exclusão. Uma das coisas a que concluímos foi que foi muito interessante, foi que era a exclusão ao pastoreio ótima para a regeneração dos sobreiros era cerca de 9 anos, na Companhia das Lesírias, para aquele clima. Nós chegamos a essa conclusão, portanto, mais uma vez, não havia diferenças na germinação, portanto, em todos os locais, quer fosse com pastoreio, quer fosse sem pastoreio, havia sempre germinação de sobreiros. No entanto, as plântulas não cresciam, a não ser nas zonas excluídas. E o que aconteceu foi que, ao fim de 9 anos, a regeneração de sobreiros tinha sido de tal maneira elevada que as árvores começaram a sombrear-se umas às outras e inibiram o crescimento de novas plântulas. E, portanto, passou a haver um decréscimo digamos assim, da regeneração. Exatamente pelo sombreamento das próprias árvores que, entretanto, cresceram. Por isso, uma das sugestões de gestão nestas áreas é que, nesta região climática, é possível, digamos assim, se nós fizermos uma exclusão ao pastoreio de cerca de 9 anos, poderemos regenerar largamente os sobreiros neste tipo de explorações, o que permite depois proteger os sobreiros mais tarde e fazer com que, portanto, por exemplo, a cortiça possa continuar a ser retirada no futuro e também melhorando a saúde das florestas com, digamos assim, uma demografia mais variada dos indivíduos. Portanto, esta era uma mensagem também que vos gostava de passar. E, por último, gostava de vos falar um bocadinho daquilo que nós chamamos um restauro ativo. Portanto, durante várias décadas, Portugal promoveu diversos tipos de reflorestações, sobretudo na zona do Alentejo, mais uma vez, uma das áreas mais suscetíveis às alterações climáticas, que estão aqui na tabela do lado esquerdo, que tinham como objetivo preservar o solo, conservação de habitats, melhorar a biodiversidade, mas também extrair alguns serviços de regulação, como a parte da produção, portanto madeira, e também alguns serviços culturais, nomeadamente a recreação e a estética da paisagem. Nesse tipo de reflorestações, normalmente o sucesso dessas reflorestações é apenas medido após a instalação das árvores, portanto é apenas medido se morreram ou não morreram nessas reflorestações. Nós aqui o que quisemos fazer foi, por um lado, aprender um pouco com as reflorestações passadas para propor como é que nós vamos fazer um restauro ativo no futuro. Então, usámos dados dessas reflorestações passadas para avaliar agora como é que elas estão ao fim de 20 anos. Portanto, nós usámos cerca de 44 pontos de amostragem com povoamentos dominados por sobreiro, azinheira ou pinheiro manso,
que eram os povoamentos que tipicamente foram feitos no Alentejo durante esta altura, e avaliámos uma série de parâmetros que tinham como objetivo entender a multifuncionalidade do sistema. De uma forma muito breve, queria-vos dar os resultados, dizendo que o que encontramos foi que, relativamente àquilo que são os resultados, na composição, por exemplo, os pinheiros foram plantados com elevadas densidades que entraram em competição e, portanto, não geraram propriamente um produto interessante. Portanto, houve muita competição entre os pinheiros, coisa que não aconteceu, por exemplo, entre as azinheiras, ou seja, nas azinheiras o efeito foi contrário. Quanto maior a densidade das azinheiras, mais o efeito de facilitação. Depois, também chegámos a um resultado muito interessante quando fomos avaliar a diversidade e a estrutura do ecossistema. A diversidade e estrutura do ecossistema não dependia exclusivamente do povoamento, mas sim da forma como a gestão era feita. Ou seja, encontramos que, por exemplo, mais densidade de árvores dava mais complexidade estrutural. Depois também encontramos que mais arbustos davam mais biodiversidade. Portanto, a quantidade de arbustos num povoamento aumentavam os níveis de biodiversidade. Portanto, não dependia só do tipo de árvore que lá estava, mas sim da forma como a gestão era feita. Por outro lado, relativamente às questões da multifuncionalidade, portanto, foi muito interessante também perceber que os pinheiros inibem a regeneração natural. Portanto, em zonas de povoamentos com pinheiros, mesmo ao fim de 20 anos, temos baixa regeneração natural. No entanto, essa regeneração era, por exemplo, muito promovida em zonas da azinheira. Também os povoamentos que mostraram mais biomassa medida através de índices de produtividade medidos por satélite eram os povoamentos com sobreiro. Por outro lado, também vimos que a maior produtividade estava associada a maior densidade de árvores e a maior quantidade de arbustos. Por sua vez, um outro resultado muito interessante era que os locais que mantinham mais arbustos nos povoamentos tinham mais nutrientes no solo, que é normalmente os arbustos são cortados neste tipo de povoamentos, prática que aparentemente não está a contribuir para melhorar a regeneração do solo. E por fim, dizer que a complexidade estrutural facilitava a regeneração, ou seja, quanto maior os níveis de camadas, ou seja, ter arbustos, herbáceas, arbustos e árvores de diferentes dimensões, melhora a regeneração natural do sistema. Um aspecto também muito importante para fechar é que a gestão do povoamento é essencial para melhorar a diversidade e o funcionamento dos ecossistemas e que se nós fizermos uma gestão ainda agora, mesmo agora, podemos melhorar esses indicadores de funcionalidade do sistema fazendo uma gestão mais aproximada de alguns destes parâmetros. Por fim, queria dizer que a floresta é uma estratégia de mitigação, porque ao termos mais floresta sequestramos mais carbono este que está a aumentar as alterações climáticas e, portanto, mitigamos o efeito das alterações climáticas absorvendo o carbono e retirando-o da atmosfera. Por outro lado, são uma medida de adaptação, uma vez que eles criam condições de regulação climática, condições mais favoráveis à regeneração natural, à promoção da biodiversidade e, portanto, criam situações também climáticas melhores para o sistema. E que, digamos assim, neste conjunto, na floresta, a floresta por si só, portanto, a melhoria da floresta em determinadas regiões e nos locais apropriados, pode promover a biodiversidade e, portanto, contribuir para a convenção para a biodiversidade, pode reduzir os efeitos da desertificação e contribuir para a convenção da desertificação e pode, sequestrando carbono e regulando o clima, melhorar e contribuir para a convenção das alterações climáticas e, portanto, a floresta, digamos assim, como um elemento fundamental neste contexto. Por fim, e para terminar, dizer um bocadinho em resumo que nós estamos em zonas semiáridas que são dramáticas e altamente suscetíveis às alterações climáticas, que temos que aprender, temos que entender, temos que estudar um pouco mais os processos de regeneração natural, de regeneração passiva e de regeneração e de restaurativo no contexto das alterações climáticas em florestas em Portugal, nestas regiões em particular. Depois, especificamente, dizer que a floresta nativa apresenta grandes vantagens em relação à floresta, por exemplo, com coníferas como pinheiro manso, uma vez que não aparentam ter grandes vantagens relativamente às florestas de carvalhos que foram plantadas. Dizer que a floresta funciona
digamos assim, resolvendo 3 grandes problemas da nossa sociedade: melhorar a biodiversidade, contribuir para a mitigação e a adaptação das alterações climáticas e diminuir a suscetibilidade à desertificação. E com isto, a terminar agradecendo a vossa atenção.